Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo estuda flexibilizar as regras de uso de agrotóxicos no Brasil, permitindo que sejam usados no país produtos considerados cancerígenos, capazes de provocar alterações em fetos ou de provocar mutações celulares. Hoje, esses produtos não podem entrar no país. Isso seria possível desde que eles viessem com a advertência de que deveriam ser utilizados tomando-se determinadas precauções, como o uso de proteção individual. O Brasil é, desde 2008, o campeão mundial no uso de pesticidas. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir o tema com os deputados Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura, e Leonardo Monteiro, do PT, coordenador da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica, de Minas Gerais, deputado. Deputado Sérgio Souza, existe vantagem? Qual seria a vantagem da liberação desses outros produtos que hoje não são permitidos no Brasil? Bom, primeiro, Vânia, a gente tem que entender um pouquinho o Brasil, né? O Brasil é um país tropical. Nós somos hoje o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Na abertura da Conferência das Partes, a Rio+20, há 4, 5 anos atrás, Ban Ki-moon disse que o mundo vai consumir nos próximos, na época, 38 anos, até 2050, 50% a mais de alimentos. E que o Brasil seria responsável pela metade disso. E sem desmatar, tornando eficiente. E não há como aumentar produtividade em um país tropical se você não tiver controle de pragas. A diferença entre Brasil, Estados Unidos, ou até mesmo a Argentina, que é um continente uma região mais fria, mas principalmente a Europa, é enorme. Nessas regiões há um congelamento em dada época do ano de que fungos, de que insetos não se desenvolvem. O que nós temos que ter aqui é tecnologia, é nós reduzirmos a aplicação de pesticidas, sim, é nós reduzirmos a aplicação de agroquímicos, sim, mas com uma eficiência maior. Nós abrirmos para discussão da tecnologia, da inovação, para nós melhorarmos a qualidade do que nós temos hoje, que chamamos de agrotóxicos, melhorarmos no sentido de ser menos nocivo à saúde. Eu acho que abrir essa discussão é importantíssimo, porque o Brasil não vai deixar de produzir alimentos, jamais. E não há como você produzir alimentos no Brasil sem o controle de pragas. Num país tropical, as pragas elas se difundem de maneira muito mais rápida ou o tempo todo, né? Tanto que nós temos em alguns períodos, um período de vazio sanitário. Por exemplo, tem épocas do ano que nós não podemos plantar determinada lavoura, para que haja a diminuição da incidência de pragas nas safras sequentes. Isso acontece com o algodão, acontece com a soja e outras culturas perenes no Brasil. Deputado Leonardo Monteiro, a agricultura precisa de mais produtos dos que a gente tem hoje? Pois é, eu discordo dessa proposta, até porque, Vânia, é importante a gente reconhecer que nós não estamos vivendo um momento normal. Nós estamos vivendo um momento político de anormalidade. Não é? Um governo que substituiu a presidente, não vou dizer que se foi golpe ou não, isso não é o caso, mas um governo que não teve voto, né? Que não tem voto. Nós parlamentares, a grande maioria no parlamento, questionados pela forma que nós fomos eleitos, um processo eleitoral viciado de financiamento de campanha que está falido, né? Financiamento empresarial. Então a gente sabe dos interesses que tem por trás disso tudo, né? Numa discussão igual essa, por exemplo, de vender agrotóxico. Portanto, eu vejo que nós tínhamos que estar discutindo, né? E isso não dá para discutir agora. Isso tinha que ter uma eleição democraticamente realizada nesse país, né? Um presidente ou uma presidenta eleita pelo voto popular, para poder fazer essas discussões e reformas que nós estamos discutindo aqui na Câmara. Essa proposta é mais um absurdo, inclusive a contramão da modernidade, porque o moderno hoje, o novo hoje, é você não alimentar, até porque alimento significa o quê? Você alimentar um produto saudável. Como é que você vai comer veneno?
Então, produzir alimentos que contêm veneno, não é? É uma coisa fora da realidade, não é? Você veja bem, eu estou com os dados aqui, inclusive, que está publicado aqui no material que nós estamos aqui, ó. Cada um de nós, por ano, nós conseguimos, nós alimentamos, né? Nós botamos para dentro do nosso organismo um galão de 5 litros de veneno. Olha, isso é um absurdo, se a gente imaginar que durante o ano eu consumo, junto com os alimentos que eu me alimento para né, preservar o meu organismo, para me sobreviver, para eu ter energia para trabalhar, 5 litros de veneno por ano. Aí aparece câncer, aparece não sei o quê, né? Então, eu sou da Frente Parlamentar da Agroecologia, defendo que nós precisamos de cada vez mais nos conscientizarmos. Acho até que está correto. Você não consegue, às vezes, eliminar em todos os cantos do país o uso do agrotóxico de imediato. Mas nós temos que fazer o papel do governo era fazer o contrário. Ele tinha que estar incentivando campanhas de redução, né? Como é que você é produtora, como é que você pode produzir usando menos agrotóxicos? Até um dia não usar o agrotóxico, né? Eu acho que esse tinha que ser o desafio do governo. Pelo contrário, agora, como é que você vai ter uma política de incentivar o uso do agrotóxico? Está à contramão da realidade que nós estamos vendo no mundo e no nosso país. Porque quando a gente fala do avanço, né, da tecnologia, a tecnologia tem que servir para a gente viver melhor. Pois é, isso que eu ia perguntar para o deputado Sérgio Souza. O senhor falou do avanço tecnológico que é preciso, que a agricultura precisa para continuar aumentando a produção. Esse avanço necessariamente tem que incluir remédios que façam mal à saúde, ou também a indústria não está produzindo remédios que podem ser mais neutros com relação ao ser humano? Será que liberar os que façam mal, a gente não está incentivando até a indústria a parar a pesquisa? Vânia, antes de mais nada, sem criar aqui um debate político, eu entendo que este governo que está aí, ele é legítimo sim, ele foi eleito numa chapa, o Congresso tendo retirado do poder a presidente da República é natural, isso acontece em centenas de cidades no Brasil e no mundo inteiro, em países também. E este governo tem que tocar o país, tem que recuperar inclusive a credibilidade do país, tem que retomar o crescimento, gerar emprego e renda e pontos. E tem que cuidar da produção como um todo. E quando você trata de produção, não há como fugir do que o agronegócio é uma das cadeias mais importantes do país. O agronegócio responde por 25% do PIB nacional, é o único setor que mantém 70 bilhões de dólares a balança positiva e é o setor que cresce em geração de emprego. E gera emprego no campo e na cidade, porque o produtor ele compra máquina, o produtor, nós estamos debatendo o que aqui? Agroquímicos, agrotóxicos, produtos que são utilizados no dia a dia do agronegócio, mas que são produzidos nas cidades, nos laboratórios. O que nós temos que defender aqui, e nisso eu concordo com o deputado Leonardo Monteiro, não no que usa 5 litros, absolve por ano, isso é um dado totalmente esdrúxulo, fora da realidade. Pode ser utilizado. Do câncer, não tem como consumir isso, não, isso Leonardo. O que pode ser é o seguinte, ó, ter utilizado uma quantidade em lavouras no Brasil equivalente a 5 litros por ser humano. Aí isso pulverizado no território todo. Mas não tem como um indivíduo absolver isso. Em quantidade, não tem. Você sabe que não há acordo, nem dentro do governo. O Ministério da Saúde é contra, a Anvisa é contra, o IBAMA é contra isso. Não, veja só, o que eu estou querendo aí, para responder a pergunta da Vânia, dizer o seguinte, eu sou extremamente favorável à adoção de tecnologias, de estudos, para diminuir cada vez menos, para diminuir a incidência de aplicação de produtos que sejam nocivos à saúde. Eu acho que todo agroquímico ele é nocivo. E não só agroquímico, se você às vezes pegar uma planta sem conhecer e colocar na boca, você pode ser intoxicado por ela. Uma cobra, se picar alguém, pode ser intoxicado também. Então nós temos que reduzir a aplicação de água. E como é que você faz isso? Você colocando moléculas novas no mercado, que sejam mais eficientes, menos nocivas à saúde e que exija menos aplicação. Sim. Inclusive,
Inclusive, eu estou protocolando hoje, na Comissão de Agricultura, um requerimento, devemos aprovar ele amanhã, para fazer uma audiência pública para debater exatamente esse tema. É até uma coincidência, né? Nós estarmos aqui gravando o programa e lá na comissão já estamos debatendo esse ponto. Porque eu vim da roça. Eu nasci e me criei no meio rural. Eu passava veneno com máquina nas costas. Chegava no final de uma rua de algodão, nós chamamos de rua, né? De algodão, estava molhado. Eu me intoxiquei, cheguei a ser internado com intoxicação por uso indevido, sem um planejamento de quantidade. A gente ia lá e olhava na planta, está precisando aplicar o medicamento para ela, ou o veneno, ou o agrotóxico. Aí você ia lá e um galão de água despejava sem luva, sem nada, sem uma máscara, sem uma roupa adequada. Hoje não, hoje nós temos que defender o seguinte: tratores com cabines fechadas, roupas adequadas, recolher de volta. O Brasil é campeão no mundo, o vasilhame, né? O recipiente utilizado para que seja dada uma destinação correta, para que não haja poluição do meio ambiente, de rios, de córregos e assim por diante. Hoje, um produtor, ele cultiva 10, 20 vezes mais do que cultivava lá há 30 anos atrás, quando era na enxada, era na mão, na máquina nas costas. Então, nós temos como melhorar. O problema é assim, são dois. O produtor não se intoxicar e produzir um alimento que não cause a intoxicação do quem vai consumir. Exatamente. Mas é isso que nós temos que difundir. Por isso que é necessário nós abrirmos a porta para discutir esses temas. Nós abrirmos a porta da tecnologia para o Brasil. O Brasil, por exemplo, ele está atrasado em pelo menos 10 anos em relação a países como a Argentina ou norte-americanos, europeus, quando se trata de moléculas novas. Nós estamos utilizando aqui, porque são as que são autorizadas pela Anvisa, e ela passa pela Anvisa, pelo MMA, pelo meio ambiente, e passa pela agricultura, passa por 3 órgãos antes de ser autorizada. Mas isso aqui chega a demorar 10 anos. O medicamento para consumo humano também não é diferente. E aí as moléculas novas são muito menos nocivas, com muito menos aplicação nas lavouras, não consegue entrar ao mercado pela demora da liberação. O governo está tentando afrouxar isso. Está liberando produtos proibidos. Bom, a gente vai continuar não essa autorizado conversa. Pela Anvisa, não. A gente São vai produtos ouvir proibidos. o que o deputado Leonardo Monteiro tem a dizer daqui a pouco, depois do intervalo. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a liberação de agrotóxicos com os deputados Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, e Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Deputado Leonardo Monteiro, o deputado Sérgio Souza destacou a importância do agronegócio dentro da economia brasileira. É possível a agricultura em grande escala, sem utilização de agrotóxicos bastante pesados? Todos nós somos favoráveis a defender uma agricultura, inclusive a agricultura comercial, né? O chamado agronegócio. Agora, o que nós temos que entender é que essa proposta que o governo está preparando e encaminhando aqui para a Câmara, né? Uma proposta mais esquisita também, é que ela está liberando vários produtos que hoje são proibidos no mundo inteiro, e que é proibido aqui no Brasil, inclusive. O deputado Sérgio Souza, eu até admiro ele estar defendendo essa proposta, porque ele é meu companheiro na Comissão de Mudança Climática, que nós estamos preocupados, né, com as mudanças climáticas, com a questão ambiental. E isso tem tudo a ver com a questão ambiental. Porque se você joga produto químico, que é veneno, numa plantação, isso vai contaminar a terra, né? A terra que produz o alimento que nós vamos comer. Portanto, é a grande possibilidade desse alimento já ser produzido contaminado. Fora outros produtos, por exemplo, que como o tomate, né, que eles se contaminam naturalmente, externamente, e depois a gente alimenta esse produto. Por isso, eu sou defensor também da agricultura, sobretudo da agricultura familiar, não é? Da agroecologia. E isso, nós estamos tendo um avanço muito grande. No governo da presidenta Dilma foi lançado o Programa Nacional de Agroecologia, bem estruturado, incentivando, inclusive, o governo incentivando o agricultor a produzir sem alimentos, a agricultura familiar, e a própria agricultura comercial. E nós estamos vendo aí no supermercado, quando você vai comprar, não é? Já existe, inclusive, um mercado forte de produtos orgânicos. Então, o próprio agricultor, me parece que precisava de aproveitar isso.
Como é que nós vamos incentivar o produtor, nós não, o governo, né? Incentivar o produtor a usar agrotóxicos? Eu acho que é uma política errada do governo, né? Eu estava dizendo aqui, a questão é política, sim, né? Porque tem o interesse do vendedor de veneno, do vendedor de produto químico, que é o grande empresário, que ele não está lá na agricultura, e muitas vezes nem o dono da grande agricultura não está lá, quem está lá é quem opera a máquina, não é? É o trabalhador que é contaminado, e depois quem vai comer esse produto que foi produzido contaminado. E o agricultor muitas vezes está lá na grande cidade, lá em São Paulo, ou lá em Curitiba, ou lá no Rio de Janeiro, e é dono da grande quantidade de terra. Por isso que nós temos que, e era a função do governo, e aí eu acho que eu continuo afirmando que esse governo não tem legitimidade para propor uma proposta dessa. Nós precisamos de um governo que fizesse uma campanha para redução do uso de agrotóxicos, redução do veneno, né? Esse governo tinha que fazer isso. Como faz com o cigarro? Né? O Brasil é um grande exemplar. O Brasil dá um grande exemplo no cigarro. Né? Hoje, se comparar na minha época da minha infância, era bonito fumar. Né? No entanto, o governo foi fazendo campanha e hoje a juventude acha que é feio fumar. Mas né? é isso que o governo isso é preservar a nossa saúde. O governo tinha que estar fazendo isso também em relação ao agrotóxico. Né? Fazer campanhas através do Ministério da Agricultura e da Comissão de Agricultura, com o agricultor empresarial, inclusive, que é o agronegócio, de usar menos. Eu concordo que você não consegue cortar isso de uma vez. Esse texto, progressivamente. Só colocar uma questão que o senhor pode já responder. Esse texto ainda não está pronto, não foi enviado para cá, a gente está discutindo. Há uma expectativa. Uma medida provisória, talvez nem venha. E entre as mudanças que a gente está lendo aí nos jornais que podem acontecer, é que hoje a lei exige que o agrotóxico, para entrar no mercado brasileiro, ele tenha toxicidade igual ou menor dos que já estão. Perfeito. E que isso seria retirado. O senhor concorda com isso? Não concordo com isso. É um absurdo, Não, Sérgio. não concordo. Deputado Leonardo, deixa o deputado concordar, Sérgio mas responder. Você, como deputado do PMDB do governo, E vou trabalhar contra isso. Deputado, Então, vir aqui fazer uma defesa de uma proposta dessa. Mas não vamos podemos defender isso. O que nós temos que Deputado defender Leonardo, aqui deixa o é a deputado Sérgio redução de incidência de moléculas cancerígenas que fazem mal à sociedade, à população, ao ser humano, a redução delas na aplicação das lavouras. Nós não podemos, de forma alguma aqui, dizer que temos que extirpar a aplicação de agroquímicos nas lavouras do Brasil. Jamais, porque se nós fizermos isso, a crise vai ser tão grande, vai gerar mais dezenas de milhões de desempregados. Porque a cadeia é enorme. A cadeia hoje gera quase 20 milhões de empregados de forma direta e indireta, se pegar nos frigoríficos, se pegar nos abatedouros, pega nas fábricas de máquinas, de fertilizantes e assim por diante. É gigante. Isso vira um caos no país. O que nós temos que defender aqui é o seguinte, é defender a agricultura familiar, como eu sou, meu pai é agricultor familiar, defendermos a agricultura empresarial como um todo, porque isso dá uma base econômica para o campanha país. educativa, Não, mas veja só, Leonardo, mas concluindo a minha raciocínio, mas dizer o seguinte, aplicar de maneira correta. Aquilo que eu estava dizendo, eu me intoxiquei quando criança, porque nós aplicávamos, e o veneno, o agrotóxico da época, lá da década de 80, quando eu estava na roça e o aplicava, ele era muito mais nocivo à saúde do que o de hoje. Então nós temos que incentivar o desenvolvimento de tecnologias que, ao invés de você aplicar 30 vezes um medicamento, um agrotóxico na planta durante o período de nascer até a colheita, que se aplique 2, 3 vezes, com mais eficiência, em momentos corretos, com dosagem. O problema hoje é o seguinte, é que às vezes o produtor, ele não sabe a quantidade adequada para curar aquela doença da planta, ele aplica de forma desordenada. E às vezes o agricultor, ele aplica um produto que é para uma determinada variedade, vamos dizer, o produto é para soja. Sobrou na safra da soja, depois da soja vem o milho ou vem, no Brasil, quando tem a segunda safra, é milho ou é algodão. Aí ele aplica o produto da soja no algodão, só que aquilo não tem a mesma eficiência, porque não foi desenvolvido para o algodão.
Então, o que o governo está tentando fazer nesse momento é abrir as portas para que o Brasil receba novas tecnologias. Agora, não é liberar produtos que sejam piores ou cancerígenos de forma alguma. Isso nós vamos fazer um debate, inclusive, podemos fazer na Comissão de Mudanças Climáticas, vamos fazer na Comissão de Agricultura. O que nós temos que fazer é o seguinte, é produzir alimentos cada vez mais saudáveis para nós brasileiros e também para aqueles que compram lá no estrangeiro, que nós somos o maior exportador mundial hoje de grãos. Nós somos principalmente de milho e de soja. O Brasil é um país que tem um potencial enorme com relação a isso. Agora, nós não podemos permitir que práticas inadequadas sejam nocivas à saúde do agricultor e seja nocivo à saúde de quem vai consumir. Então, nós só vamos conseguir isso se nós fizermos uma legislação adequada que permita isso e abrir para que empresas de pesquisas, para que o governo, através da Embrapa, através das suas empresas, lá no Paraná, por exemplo, no meu estado, o IAPAR, tenha desenvolvimento de pesquisas para que tenhamos plantas mais resistentes a determinadas pragas. Nós estamos lançando essa semana um animal lá no Paraná, por esses dias, chamada raça Purunã. É um cruzamento de uma série de raças para que vai usar menos inseticida, por exemplo, carrapaticida, que vai ter maior ganho de peso. Então, isso é tecnologia. Purunã é porco, galinha, boi. É um boi, é um gado, é um bovino da raça Purunã, é uma mistura de raças como Angus, Charolês, Aberdeen e Caracu. Essas 4 raças, pegando a melhor característica de cada uma, vai criar um animal mais resistente e com um ganho maior. É isso que tem que fazer na planta também. Então, deputado Leonardo Monteiro, como é que a gente faz para juntar o aumento de produtividade e a proteção à saúde? Na minha concepção, a legislação, e nós somos legislador, a legislação tem que ser para melhorar. Né? Como é que nós vamos fazer uma legislação para piorar? Se hoje a legislação já consegue um certo avanço, agora o governo propõe a abertura, você no preâmbulo do programa que você disse, não é? Liberar mais de 10 produtos, entre eles, por exemplo, o forato, que está proibido hoje. Entre eles, por exemplo, o 24D, que é o antigo agente laranja, que foi usado na guerra do Vietnã. Não é? Mas esse é um dos produtos, é um dos agentes, 2,4-D, 2,4-D, que é o agente laranja, que foi usado na guerra do Vietnã. Não fala isso não. Mas está aqui na relação dos produtos. Ele é um dos componentes. Está aqui, é um dos componentes. O 2,4-D eu sou é um dos componentes. 2,4-D ele então nós não podemos esconder, nós não podemos esconder aqui atrás, como legislador que somos, né, que queremos produtos saudáveis. Para ter produtos saudáveis, nós temos que agir, nós temos que ter ação concreta. Isso. Ação concreta. Liberar novas tecnologias. Não se trata, isso aqui não é tecnologia. Aqui é liberação de produtos químicos venenosos, liberar veneno. Uma coisa é tecnologia. Ninguém é contra o avanço da tecnologia. Eu também sou a favor do avanço da tecnologia. Agora, o que nós temos que lutar é contra esses agentes químicos, esses produtos químicos, que são produtos venenosos para alimentação. E se ele agrega no alimento, né, não basta o uso da pessoa que vai usá-lo. Lá como Vossa Excelência mesmo, quando trabalhava na roça, foi contaminado. Não é? Além de contaminar a pessoa que opera a máquina, ou que joga o produto na planta, você contamina também a planta, que as pessoas depois vão comer, vão alimentar. Nós temos aí, Leonardo, então nós temos que resistir contra isso. Né? Estava mostrando um dado aí que é o próprio Instituto Nacional do Câncer que mostra para nós que cada um de nós hoje está consumindo por ano 5 litros de veneno. Né? Isso é dado de pesquisa. A tecnologia está nos mostrando isso. Então nós temos que usar a tecnologia para a gente não continuar fazendo isso. E eu acho que o nosso governo, o governo do Brasil, precisava estar fazendo campanhas contra o agrotóxico, né? Para desestimular o uso do agrotóxico, inclusive o produtor rural, e buscando outras formas de produzir alimentos saudáveis, reduzindo gradativamente o uso do agrotóxico. E eu estou vendo, inclusive, convivendo com vários agricultores que já estão psicologicamente preparados e tentando produzir sem usar agrotóxico. Outro dia eu estava comentando, Vânia, encontrando um produtor rural, que ele está usando, por exemplo, a galinha de Angola, né, na lavoura de café, porque ela sai cedo de manhã, ela levanta mais cedo que a galinha.
a galinha de Angola, e ela come um determinado bichinho, então você não precisa de usar produto químico no café, entendeu? Quer dizer, você está usando uma forma natural, que a própria galinha de Angola, que está comendo o bichinho lá que só antes era combatido, era com produto químico, hoje você está usando a forma natural de combater. Deputado, 1 minuto para o senhor concluir. Bom, primeiro, eu queria só fazer uma correlação seguinte. O que nós defendemos é o incremento de tecnologia para reduzir a aplicação de agrotóxico. E defendemos que tenha cada vez mais uma legislação no sentido de obrigar ou de capacitar o produtor para saber manejar o agrotóxico, para que, se ele souber aplicar de maneira adequada, menos agroquímicos nós teremos então, dentro dos alimentos. Então, você vai ser contra essa medida provisória do governo? Eu sou a favor do debate. Vai ser a favor e fazer uma comparação, deputado Leonardo, que é o seguinte, o senhor disse que está no texto 5 litros por pessoa. Imaginemos que nós temos 200 milhões, então é 1 bilhão de litros de agrotóxico. Imaginemos o seguinte, que se uma planta absorver 10%, nós estamos falando em 10 bilhões de litros. Porque a planta não absorve isso tudo. Isso pode ser aplicado, não absorve nem 1% do que é pulverizado em cima dela. Então, vejam só, porque sai desde quando nasce até quando o produto forma nas suas espigas, né? Então, esses dados estão errados, acredito que isso seja... Aí você tem que dizer para o Instituto do Câncer, não é para mim. Ué. Deputado Leonardo, 30 segundos, deputado. Eu queria continuar, eu vejo que nós temos que continuar fortalecendo a agroecologia com a forma de produção de alimentos saudáveis, orgânicos, né? A agricultura ela precisa produzir alimento, ela não pode produzir veneno, né? Nós estamos vendo várias situações de as pessoas adoecendo de uma hora para outra com doenças graves, né? Com a modernidade, aí vários cânceres que a gente está vendo acontecer. Nós estamos vendo também que a importância da gente, se tiver que mexer na legislação, fazer uma legislação para melhorar. Por isso espero do deputado Sérgio Souza, que é um deputado que eu tenho uma sintonia importante, inclusive aqui na Comissão de Mudança Climática, que cuida do meio ambiente, para que tenha uma postura contrária a essa medida provisória. Não é? Ele, como deputado do PMDB, que possa impedir, inclusive, que ela venha aqui para o Congresso Nacional. E se vier, nós temos que votar contra essa medida provisória, que é uma medida que vai liberar mais de 10 produtos químicos, não é? Bom, esse debate contrário à saúde da nossa população. Eu agradeço a presença dos deputados, mas esse programa termina aqui. Mas você pode rever ou compartilhar esse ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate e também no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.